Fala, investidor! Como é que vai? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre um problema que muita gente enfrenta, que é o problema da construção de patrimônio. Por quê? Porque tanta gente tem dificuldade em construir um patrimônio de investimento. E a grande maioria dos brasileiros não vão conseguir atingir um montante financeiro suficiente para que elas sejam sustentadas. É por isso que nós temos aqui no Brasil a cultura de buscar uma aposentadoria terceirizada. O que é isso? Seja pelo INSS, seja por fundos de pensão, seja nas mãos do banco com previdências privadas. Aposentadorias que você terceiriza e nem sabe se vai receber. Porque é realidade. Alguns fundos de pensão de algumas empresas simplesmente quebraram. Quebraram por má gestão, por desvio, por algum motivo. Ou seja, o futuro das pessoas que confiaram a terceiros para cuidar da aposentadoria delas foi por água abaixo. Porque a maioria das pessoas não toma para si a responsabilidade de construir o próprio patrimônio para aposentar. Por que a necessidade de colocar isso em terceiros, num governo que também nem está ligando para você se você vai aposentar ou não? Por que colocar isso nas mãos de um gestor de uma empresa, de um fundo proprietário da companhia? Ou pior, jogar dentro de uma previdência privada com taxa de carregamento, taxa para isso, taxa para aquilo, taxa de extrato, taxa de cafezinho, colocar nas mãos de um banco o seu futuro, a garantia do futuro da sua família. A primeira explicação que me vem à mente é que talvez esses produtos, por terem já o recolhimento ali na sua fonte, seja uma maneira mais fácil. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O INSS você já recebe descontado desse valor. As fundos de previdência geralmente é um débito automático da sua conta. A mesma coisa acontece na sua folha de pagamento da empresa. Então, para muitas pessoas, isso acaba sendo uma comodidade. Ou seja, não há a necessidade de você pegar uma parcela das suas receitas e levar para alguma instituição, para um produto, para um fundo, para o que quer que seja, para você cuidar e tomar conta. Ou seja, você tira o seu time de campo. Ah, é automático, já vai para lá, eles vão cuidar. Tirei o meu time de campo, eu tirei a culpa de mim sobre o meu futuro, sobre o que vai acontecer com o meu futuro, percebe? Então é mais uma questão psicológica, de uma questão de falta de conhecimento ou de ir atrás desse conhecimento. Creio eu que esse seja o principal ponto, mas também existe um outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração. O brasileiro ele gosta de consumir. E nós gostamos de consumir imediatamente. A gente tem essa veia do imediatismo nosso. Eu percebo muito isso quando as pessoas entram para a biblioteca, tornam-se membros e querem fazer investimentos com altos retornos em prazos muito curtos. E isso é reflexo dessa necessidade de se ter as coisas imediatamente. Então, ao invés de se programar algo lá na frente, ninguém pensa daqui a 20 anos, ninguém pensa daqui a 30 anos. As pessoas pensam no agora, daqui a um ano, como eu consigo viajar, como eu consigo comprar meu carro, como eu consigo comprar minha casa. Tá, mas vamos juntar dinheiro por 10 anos para comprar a casa? Não, eu já quero morar na casa. Então você faz um financiamento. Ou seja, esse imediatismo faz com que você, qualquer pessoa, pague mais para ter as coisas. Soma-se a isso o fato de que aqui dentro do nosso país, nós temos uns dos produtos mais caros do mundo pela nossa dificuldade de produção, custo de produção é maior, a produtividade nossa, a produtividade do brasileiro, ela é menor do que a média mundial, de forma que isso tudo acaba encarecendo impostos. Afinal de contas, nós temos o Estado como um grande sócio em tudo que você faz, inclusive ele é teu sócio até na tua força de trabalho, né? A gente tem a mão de obra muito taxada no país. Tudo isso encarece os produtos. E quando você opta por consumir ao invés de poupar, você está inserindo um custo maior na sua vida. Você está gastando mais dinheiro. Então, esse é o segundo ponto
que dificulta as pessoas em produzirem patrimônio, em criarem patrimônio para uma geração de receita, para uma segurança futura, para não correr o risco de ficar sem aposentadoria. Talvez até aqui você tenha entendido os principais pontos. E poderíamos levantar um terceiro ponto sobre essa dificuldade de se produzir patrimônio, de criar o próprio patrimônio, que seria uma barreira que as pessoas acreditam que exista entre elas e o conhecimento financeiro. Quando eu comecei a investir, principalmente investir em ações, e que eu contei para minha mãe que eu estava comprando ações, a reação dela foi algo fora do normal. Ela ficou extremamente preocupada, achando que eu ia acabar com todas as economias que eu consegui montar. Quando eu falava, eu me apresentava como profissional do mercado financeiro, em roda de conversas e tal, muitas das pessoas torciam a cara, dizendo o seguinte: tá maluco, você é doido, nossa, deve ser uma vida estressante, eu não suportaria, nossa, você deve ser então o cara mais inteligente do mundo, porque é muito difícil, é muito complicado, nossa, é lugar de perder dinheiro, é só confusão. Na verdade, isso é um estereótipo do mercado financeiro. O que as pessoas colocam como barreira para que elas aprendam a investir é exatamente o que vai fazer com que elas não tenham uma aposentadoria digna. Ou, quem sabe, até nem ter aposentadoria, né? Vai que o fundo quebra, as taxas cobradas pela Previdência Privada são altas e no final você vai perceber que não vai ter nada. Ou seja, é importante você quebrar essa barreira e dar o primeiro passo, chegar até os investimentos, perder esse seu medo. Porque eu não entendo muito as pessoas no sentido de que elas têm medo de colocar dinheiro em alguns produtos do mercado financeiro. Morrem de medo de ter um prejuízo. Mas não se preocupam com as taxas que pagam para o banco, não se preocupam com quem está gerindo o fundo de pensão delas, na empresa ou em qualquer lugar, nem se preocupam. Mesmo o fundo da Previdência Privada, quem que é o gestor, o que eles fazem, onde eles põem o dinheiro, não olham. E outra, acreditam piamente que o INSS vai ter dinheiro para pagar todo mundo daqui a 10 anos. Ou seja, com isso não se tem medo. Agora, em ir para o mercado, em aprender, colocar o dinheiro dela para render mais, essas pessoas acabam tendo medo. A falta de conhecimento, a falta de uma ajuda, a falta de conviver com pessoas que estão nesse meio é que seja o problema, é que faça a diferença para que você perca o medo de ir atrás, montar a sua própria previdência, montar a sua conta de poupança. Porque quando você monta a sua própria aposentadoria, ninguém te tira. Essa não quebra. Essa não vai te deixar na mão. Ela tem menos taxas que as demais, porque você vai direto na fonte, vai comprar os melhores produtos, vai comprar vai montar uma carteira muito mais rentável. E, no final de contas, a sua rentabilidade, o crescimento dela é muito maior. E se você quer dar os primeiros passos para montar a sua aposentadoria rica, uma aposentadoria que vai manter o seu padrão de vida, eu vou deixar aqui embaixo um link precioso, que é o link da Biblioteca do Investidor, para você conhecer a biblioteca e, se fizer sentido, tornar-se um membro. E eu vou deixar também esse mesmo link aqui. E vou deixar um e-book que é a falência da poupança. Com esse e-book você vai ter plenas condições de dar o primeiro passo para fora de péssimos investimentos, péssimas aplicações como a poupança, e vou te dar o caminho para você começar a trilhar a sua aposentadoria. Por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre como montar essa aposentadoria. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.